Oi, oi, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Oi, Olá, boa noite, tudo bem? tudo bem? E você? Bem também. Então tá bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter Obrigada. aceitado mais uma vez o nosso convite para estar participando conosco hoje. É uma honra te receber aqui. Para quem não Eu que conhece, agradeço. a Grazi ela é nutricionista integrativa em Arapongas e aqui em Londrina. E ela hoje vai estar falando sobre esse tema tão especial que atinge muita gente, né? A tireoide. Tantas pessoas têm problemas na tireoide ou não sabem que tem e que faz diferença na nossa saúde, né, Grazi? Isso mesmo. Na verdade, várias pessoas têm até sintoma, né? E não sabem que tem alguma alteração tiroidiana, né? Então, assim, em torno mais ou menos de 50% das pessoas que têm são diagnosticadas. Não, Né? E assim, se a gente for ver, o Brasil e a Índia são os que mais têm índice de hipotireoidismo, né? Ou hipertireoidismo. Então, muitas vezes a pessoa está com todo sintoma ali e não sabe que tem. Então, por isso que é bom a gente saber, depois, de repente, ir atrás do médico, fazer o exame, para realmente, né, ver se é hipotireoidismo. Os médicos, quando chegam até eles para ver fibromialgia, a primeira coisa que eles vão primeiro identificar para depois chegar no diagnóstico de fibromialgia é o hipotireoidismo. Então, olha, assim, é bem sério, né? Uma é, coisa que passa, às vezes, despercebido e a pessoa está com ali todos os sintomas, não sabendo o que é ou achando que é alguma outra doença e alteração de tireoide. é. Então, o que que você acha de, né, começar contando para a gente um pouquinho o que que é a tireoide que a gente está falando, né, para introduzir, e daí depois a gente Aham. já depois que você introduzir tudo, a gente abre para as perguntas que fizeram para a gente também. Ótimo, perfeito. Vou falar mais ou menos resumido para as pessoas, não sei até que ponto elas entendem um pouquinho da função, né, da tireoide, como acontece. A tireoide nada mais é do que uma glândula, um formato de borboleta aqui, né, que a gente tem nessa região, e ela é responsável por várias outras glândulas a produzir hormônio. Então, ela reflete na questão de rim, na função renal, do coração, do cérebro, intestino. Ela pode estar influenciando na questão de visão, né, na questão ali de ovário. Então, na verdade, a gente fala que ela é como se fosse assim uma orquestra, né? Então, ela que dá o comando para vários órgãos. Então, por isso que é importante a gente ter sempre ela funcionando de uma maneira adequada, né? Então, e o que acontece é que, assim, lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado TRH. Esse hormônio, ele é mandado para ali na hipófise, e na hipófise ele faz ali a conversão no TSH, né? Que quando a gente vai fazer exame, o médico pede para ver como é que está o nível de TSH. E esse TSH, ele vai para a tireoide, e ali na tireoide ele é convertido em T4 e T3, tá? Então, o hormônio T4 e o T3. E para que aconteça essa conversão do T4 e o T3, porque tem a produção na tireoide, tanto do hormônio T4 como do T3, só que também há a conversão do T4 para o T3. E para que tenha essa conversão, a enzima também tem que estar funcionando adequado, né? Então, por isso que quando a gente vai no médico, ele pede lá TSH, T4, T3, para ver como é que está o nível disso. E quando esse T3 não, esse T4 não é convertido de forma adequada em T3, ele pode ser convertido em T3 reverso, que é o T3 não funcionante. Só que assim, o que funciona mesmo no nosso organismo é o T3, não é o T4. Então a gente toma ali o remédio, a medicação ali um Puran, né, uma levotoxina,
um outro tipo de medicação na forma de T4, só que o que vai funcionar é quando ele é convertido em T3. Então, só para explicar rapidinho, para as pessoas entenderem, a hora que a gente fala em conversão, o que que atrapalha, o que que ajuda, né? Para as pessoas entenderem um pouco, não sei se ficou claro, como é Ficou. que é o esquema ali, né, da tireoide, para entender. Mais ou menos esse é o mecanismo, né, dos Entendi. hormônios. Sim, aham. E daí, então, quando fala em hipotireoidismo, hipertireoidismo, é quando tudo relacionado no T3 especificamente, ou não? No T4, É. T3? Na verdade, quando você tem o hipotireoidismo, geralmente o TSH ele é aumentado. Aí, eu tanto posso ter o TSH aumentado e ainda não ter influenciado no T4 e no T3, tá? Então, isso assim, é uma análise clínica individual de cada pessoa, mas o que começa a alterar é o TSH. Então, o TSH, ele alto significa um funcionamento lento da tireoide. E quando ele está muito baixo, aí é o hipertireoidismo, né? Então, isso que a gente fica meio de olho. Então, assim, hoje o ideal seria um TSH, né, em torno de 2,5 para baixo, porque a gente tem o valor de referência laboratorial, mas não o valor ideal, Uhum. né? Então, às vezes, o teu TSH ali está em torno de 4, 5, está dentro da referência. Porém, você já está com todos os sintomas do hipotireoidismo. Aí que a gente tem que cruzar os dados e ver o que que é que está acontecendo, né? Então, geralmente, hipo, TSH alto, hiper, TSH baixo. E daí vai depender de como que tá essa tireoide, o comprometimento dela, para ver como é que tá o T3 e o T4, tá? Mas também são parâmetros para a gente avaliar. Aham. E quais seriam esses sintomas que tem que prestar atenção? Aham. Ó, os sintomas, geralmente, queda de cabelo acentuada, né? Unha fraca, concentração e memória ruim, intestino preso, insônia, estados depressivos, né? Então, às vezes a pessoa até acha que é uma depressão e não é, acaba sendo essa alteração tiroidiana, extremidades frias, mão e pé frio, né? Então, às vezes aquela pessoa que no verão tem que dormir de meia. Porque o pé é frio, a mão é frio. Então, tudo isso são sintomas já de uma alteração de tireoide, né? Então, a pessoa já tem que ficar mais atenta e, de repente, procurar um profissional para fazer os exames e daí fechar o diagnóstico se realmente está tendo essa alteração. E uma coisa, devido a essa temperatura corporal, então, um padrão assim que a gente pega como referência é a temperatura corporal matinal, né? Então, eu sempre falo para os pacientes, quando tem uma suspeita de alteração de tireoide, para antes de sair da cama, deitada mesmo, aferir a temperatura corporal durante 7 dias, né? Mulher, não no período de ovulação, porque daí aumenta a temperatura, Uhum. afere durante 7 dias, e se essa temperatura estiver abaixo de 36,2, aí já tem que começar a investigar. Porque daí vai investigando os outros sintomas, a temperatura, e daí faz exame laboratorial para ir atrás, ver se já está tendo essa alteração de tireoide. Ah, legal. É mais uma dica para todo mundo prestar atenção. Isso, Se tiver o sintoma, mais um sinal que pode investigar para é procurar o mais um profissional. sinal. Porque É. assim, o que que acontece? Tem muitos problemas de tireoide que a gente fala que são subclínicos. Então, assim, a pessoa vai e faz o exame laboratorial, TSH tá ok, T4, T3, porém ela já está com todos os sintomas de uma alteração de tireoide, né? E o quanto antes começar o tratamento, melhor para não evoluir, não agravar mais, né? Aham. Eu, quando descobri que tinha o hipotireoidismo, já estava numa situação muito avançada. Então, se eu tivesse tido o conhecimento que eu tenho hoje, talvez não chegaria, né, numa doença autoimune, uma coisa mais assim acentuada, né? Então, por isso é que é bom a pessoa estar atento, porque isso assim uma chave de ouro que a gente tem e para prevenir complicações, né, maiores. E daí, já que você falou de doença autoimune, vou puxar o gancho. Quem tem uma doença autoimune tem tendência a desenvolver outras doenças autoimunes, inclusive a da com tireoide. Isso. É porque assim, o que que acontece? O hipotireoidismo de Hashimoto, o próprio organismo anticorpo, ele ataca a tireoide, né? Então,
com isso, a imunidade fica bem debilitada e se isso não for bem tratado, pode evoluir para outras doenças autoimunes, né? Aham. Então, isso precisa ser muito investigado. E uma coisa comum que às vezes os médicos não têm o hábito de pedir são os anticorpos, né? Porque quando eles dão alterado, aí já significa que é um hipotireoidismo de Hashimoto. E é uma doença inflamatória que precisa de mais cuidados do que só um hipotireoidismo, né? Aham. Então, isso é importante saber para que não, além de não agravar mais todos esses sintomas, também não evoluir para outras doenças. E o gatilho para começar isso, o que que você fala que poderia para pessoa, né? Um estresse Uhum. muito grande. Geralmente é estresse, né? Um trauma, né? Ou uma situação lá na infância, né? Então, alguns profissionais já mencionaram os artigos que abuso sexual na infância pode vir a ser um gatilho, né? Pode ser por alimentação errada, pode ser por genética, né? Então, quando eu fiz meu teste de genético ali já tinha o hipotireoidismo de Hashimoto. Então, se eu tivesse feito antes, né, eu já teria tido muito mais cuidado. Então, eu já tenho gene para propensão disso. Então, pode ser da genética, pode ser por radiação, pode ser por retirada de tireoide. Então, tudo isso acaba descompensando o organismo e levando a esse problema do hipotireoidismo, ou hiper, ou até o Hashimoto, né? Mas normalmente o estresse, algum trauma ali que já dá o gatilho. Então, além do organismo já estar com o terreno todo propício para desenvolver a doença, só foi a gotinha no copo d'água que faltava, né? E daí Barra, vem. barra. É, exatamente. Né? Então, geralmente o gatilho está bem associado com essa questão emocional também, quando não é fisiológico. E flúor, iodo, a relação. Tá. Geralmente o iodo, né, a tireoide, ela precisa de iodo para fazer a conversão desses hormônios tireoidianos, né? Então, assim, ele tem que estar ajustado. Então, tem que investigar. Eu descobri que eu tenho um problema de tireoide, uma alteração tireoidiana, eu tenho que saber como é que está esse iodo, porque tanto o excesso como a falta dele é prejudicial. Então, pode até, assim, acabar com todo o funcionamento tiroidiano, né? Então, esse iodo ele tem que ser investigado, né? As pessoas acham que tem deficiência de iodo, mas é difícil, porque aqui no Brasil a gente tem um consumo alto de sal, né? A maioria das pessoas, da população tem esse consumo alto, e geralmente, sei lá, para a gente consumir em torno de, no máximo, 3 gramas de sal ao dia, a gente consome em torno de 10. Então, assim, numa quantidade bem superior à quantidade que deveria, então é difícil ter assim, a deficiência do iodo. É mais provável você ter o excesso do que a deficiência, né? E às vezes a pessoa pega e utiliza um Lugol para repor iodo, né? Aí tem que estar bem atento, porque às vezes esse Lugol, ele é 6 vezes mais a quantidade Nossa. do que deveria ser consumido. E daí o mais indicado são as algas, né? Então tem a kelp, que é um produto já para comprar pronto. Então a indicação é começar por alga, repondo iodo por alga, porque daí assim vai repondo de uma maneira natural que não deixe em excesso, tá? Mas o ideal seria fazer o exame, né? Principalmente o exame salivar é o mais fidedigno no resultado, para dosar esse iodo e daí fazer a suplementação dele ou não, para ver se tem a necessidade, né? E em relação ao flúor, o flúor ele atrapalha também ali na produção dos hormônios tiroidianos, né? Então, daí, o quanto mais você conseguir evitar de toxinas para tireoide, metais tóxicos, né? E o flúor ele é um deles. Então, tem já várias pastas, né, de dente que a gente compra que é sem flúor, justamente para não ter esse problema, né, na conversão desses hormônios tiroidianos. Então, tanto o iodo como o flúor, a gente tem que estar bem antenado, ver como é que está o organismo para ajudar na produção desses hormônios. Ah, legal. E você estava falando da parte do iodo, eu pensei no que você falou no começo, que o Brasil é um dos países que mais tem problemas de casos com tireoide, né? Tem relação Uhum. com os produtos industrializados pelo alto consumo, porque daí vai ter bastante sódio, iodo? Provavelmente.
Provavelmente. Tanto é que a alimentação, quando a gente começa a tratar, né, qualquer tipo de doença, mas principalmente a tireoide, os industrializados a gente já recomenda evitar, né? Excluir da alimentação, carnes processadas, né? Todos esses alimentos pela má qualidade mesmo desses, né? Então, provavelmente sim. E com o tempo isso vai aumentando porque vai aumentando o consumo, né? Né? Isso é Né? E a verdade. gente vai vendo mais casos e casos e casos. Aí fator estresse, aí a questão do Covid, né? Ah, O Covid, o que que acontece? Tem pessoas que desenvolvem alteração tiroidiana pós-Covid e quem tem Covid piora. Então, o meu caso foi assim, eu estava num processo de anticorpo super alto, né? Eu estava fazendo tratamento para baixar esses anticorpos e daí peguei Covid. E daí, quando eu repeti os exames, pioraram todos esses anticorpos, porque daí, querendo ou não, a causa também do hipotireoidismo é uma infecção, e o Covid nada mais é do que uma infecção viral, é. né? Então, daí foi aumentando anticorpos, aí os nutrientes para ajudar a tireoide baixaram todos, e daí vieram todos os sintomas do hipotireoidismo, né? Então, assim, muita gente pode ter desenvolvido ou vai desenvolver por questão do Covid, ou se você já tem o hipotireoidismo, uma alteração tiroidiana, é necessário repetir todos os exames para ver o que que descompensou ali, né? Porque o Covid também age nas mitocôndrias e as mitocôndrias são importantes também para o funcionamento da tireoide. Então, tudo tem relação ali, né? É um reloginho, né? É um relógio, é uma orquestra, é uma engrenagem, na É, verdade. Uma coisa vai ligando na outra ali, isso. então. E esse Covid ele veio para bagunçar bastante. Então, é porque eu percebo assim, Sara, muitos pacientes pegaram e não repetiram o exame, não foram fazer acompanhamento do pós, né? Aham. Então, é necessário para ver o que que baixou de nutriente, o que que alterou ali do organismo, para cuidar da saúde mesmo, né? E desses nutrientes, já aproveitando uma das perguntas que fizeram, quais que são os essenciais para um bom funcionamento da tireoide, né? Que tem que estar certinho. Geralmente, o que que a gente tem que cuidar bastante? Do ferro, do selênio, do zinco, do iodo, né, para converter. As vitaminas, geralmente, do complexo B, vitamina B2, B3, B6, vitamina C, vitamina D e a vitamina E e também a vitamina A. Então, esses são os nutrientes que ajudam o funcionamento da tireoide. Então, tem que estar ali bem ok, né? No valor ideal, nem no valor de referência laboratorial, mas no valor ideal ali, para que a tireoide ela funcione bem, né? Então, começou a ter alteração tiroidiana, esses nutrientes já tem que estar ali certinho na alimentação, né? Porque muitas vezes a pessoa tem deficiência e dependendo da deficiência você tem que suplementar, porque às vezes só a alimentação não dá conta de repor ali a deficiência nutricional, né? Então, esses são os mais importantes, né? E tanto a vitamina D como o selênio, para baixar anticorpos, tem estudos que relataram que baixou bastante a elevação de anticorpos. Então, e a vitamina D, ideal valor de referência, se você for ver ali no laboratório, é em torno de 30, né? Mas o recomendado é estar entre 40 e 60, né? Então, o selênio de 100, o zinco de 100, né? Então, às vezes, o paciente está lá com 70, 80 só, então precisa elevar isso para ajudar a tireoide a funcionar melhor. E da parte da alimentação, a gente ouve falar também das famílias abrássicas, né? A couve, flor, brócolis, repolho. Eles são ingredientes que vão prejudicar ou que não podem ser ingeridos Sim. normalmente? A gente fala que são os bociogênicos, né? Então, os que não ajudam ali o funcionamento da tireoide, mas não é a maneira como se foi propagado, né? Então, o que que a gente vê? A gente vê assim, que as brássicas, né? Brócolis, couve, repolho, couve-flor, batata doce, milho, né? Também, linhaça também. Então, assim, você consumindo eles na forma cozida, você diminui muito esses nutrientes, tá? Do Aham. alimento. Então, o problema é cru. Só que para esses nutrientes desses alimentos interferirem em uma forma de agravar a tireoide,
quantidade absurda, tipo assim, sei lá, uns 3 quilos de brócolis. Quem que vai comer tudo isso, né? E daí o que a gente tem que ver também? A quantidade de iodo e a quantidade de selênio. Porque, por exemplo, se eu consumo o suco verde, né? O suco verde seria uma fonte rica, né? Desses bioceogênicos. Então, se eu consumo suco verde todo dia, uma quantidade exagerada desses alimentos, e meu iodo não tá legal e meu selênio tá baixo, aí claro que eu posso apresentar algum problema. Mas não é a maneira como a gente achava que era, porque a gente vai estudando, vai descobrindo cada hora uma coisa, né? Por isso que a gente estuda, estuda e nunca sabe nada, né? A Nunca gente tá só lembra sabendo dos nada. tópicos, né? Só Vai sei que ficando tá... louca. Ou vai ficando louca, porque você estuda, estuda, estuda e você vai vendo que você não sabe nada. Então, assim, na parte de saúde e nutrição vai alterando muito, né? Então, antes achava que não podia consumir nada. Hoje já sabe que pode consumir uma quantidade moderada, só que de preferência cozida, tá? Então, dá para consumir. A mandioca entra dentro desses alimentos que perguntam Mandioca também, batata doce, milho, mandioca, as brascas também entra. Aí cozida e não todo dia em quantidade exagerada não tem problema. É moderação mesmo, né? Porque o que que acontece? A gente também precisa estar nutrido. Alho e cebola também são dois alimentos, tá? Então, assim, mas daí por exemplo, mas alho é bom consumir cru por coração. Mas para tireoide é melhor cozido. Então, daí a gente vai equilibrando todas as coisas ali, né? Então, a cebola e o alho também entra Tá. nesses alimentos. E de frutas que perguntaram. Frutas são essenciais para o funcionamento da tireoide, já que a gente está falando Sim, dos alimentos. tantas frutas, né, verduras, legumes, porque são fontes de fibras, de vitaminas, de minerais, e a tireoide ela requer todos esses nutrientes, né? Então, sim, De é frutas não tem importante. nenhuma exceção, assim, que deve ser consumida. Não, geralmente a gente recomenda mais as frutas para colocar as fontes de vitamina A, né? Então, assim, a manga, geralmente os alimentos, né? Fonte de vitamina A. A manga, aí entraria o damasco, também pode entrar, o tomate, a cenoura, a abóbora, né? Então, esses alimentos fontes de vitamina A, os alimentos fontes de zinco, de ferro, de selênio, então é isso que a gente cuida, né? Mas assim, na verdade, o que não entraria no caso também é a soja, né? A soja também não, mesmo a orgânica mesmo, não é recomendado para tireoide, porque ela também atrapalha na conversão dos hormônios. Tá. E glúten, lactose, proteína do leite, eles aumentam anticorpos que agridem a tireoide. Na verdade, aumenta por quê? Porque se eu tenho uma alteração de anticorpos, eu já tenho uma inflamação no meu corpo instalada. E esses alimentos, eles são inflamatórios, né? Então, todos os lácteos, o glúten, eles são alimentos que inflamam, principalmente quem tem o hipotireoidismo de Hashimoto, tem que excluir. E já tem estudos que a exclusão de 6 meses do glúten teve uma redução de 20% dos anticorpos. Olha. Então, assim, tem essa relação, né? E assim, o que a gente tem que pensar também, que esses anticorpos, eles podem estar aumentados, não só pela alimentação, mas pelo estresse, né? Então, toda a relação. Mas para os meus pacientes, eu oriento não consumir esses alimentos para não inflamar mais o corpo, para baixar processo inflamatório, e daí pode fazer até o teste de eliminação, porque assim, não foi cientificamente nada comprovado. Né? Assim, tem estudos, mas assim, o glúten tem que evitar. Mas a gente sabe que o glúten ele não é bem digerido, então ele aumenta ali a permeabilidade intestinal, né? Abre a barreira de defesa e vai gerar uma reação inflamatória. Então, não Se é para indico. desinflamar, não vamos comer alimentos inflamatórios. Isso. Porque senão às vezes está fazendo várias estratégias, né? Ali se matando e a inflamação continua, né? É, Então, por um período tem que evitar mesmo, e depois mais para frente faz um teste genético, ou de repente faz o teste mesmo alimentar, ver o quanto que tolera desse glúten, né? Para não ficar também aquela coisa que todo mundo fala, né?
Aí tira tudo, tira leite, tira glúten, né? Mas tem casos que não tem por onde correr, a gente tem que Aham, evitar mesmo, e tireoide é um deles, né? Principalmente de Hashimoto. tá. E quais, você já falou das vitaminas essenciais. Exercício aeróbico exaustivo por mais de 2 horas prejudica a tireoide? Prejudica. Prejudica. Então, assim, o exercício é uma coisa que a gente, assim, quando a gente pensa, a gente fala, nossa, tem que fazer atividade física. E a pessoa acha que quanto mais ela faz, com mais intensidade, melhor é. A atividade física sim ajuda o funcionamento da tireoide, mas quando é exaustivo, não. Então, não é recomendado, tá? Então, ele atrapalha ali a conversão desses hormônios, baixa o T4, e daí você não vai ter o T3 produzindo suficientemente, e então não é recomendado, né? Atividade física. E jejum prolongado? O jejum também, né? Então, o jejum, é claro que assim, se for um jejum de 12, 14 horas e o intermitente, não tem problema, né? Tanto é que para o funcionamento adequado do intestino, e que faz parte dessa evolução tiroidiana, o recomendado são 12 horas para que esse intestino ele fique melhor, né? Mas em relação a isso, tanta privação calórica, né, como o jejum de 24 horas não é recomendado para quem tem o hipotireoidismo, porque daí você vai estar atrapalhando esses hormônios tiroidianos e daí vai estar prejudicando mais ainda a tireoide, né? Então o jejum tem, se for fazer um intermitente, né, depende também do quadro, como que a pessoa tá, né, como que tá essa tireoide, e daí acompanhando, mas mais que 24 horas não. E geralmente a restrição calórica não pode ser abaixo de 25 ou 20 quilocaloria por peso dia, tá? Então, quando eu tenho uma ingestão, tipo, ou uma dieta, sei lá, uma dieta muito baixa de carboidrato ou com a quantidade calórica lá embaixo, não é recomendado, porque daí você vai estar piorando esse quadro tiroidiano. Entendi. Tá. E para a parte de fertilidade, a tireoide também tem relação? Tem. Os estudos falam que em torno de 20% da infertilidade pode estar associado ao hipotireoidismo. É bastante, né? É bastante. Então, se é uma pessoa que ela está tentando engravidar, ela vai ter que aprofundar, ver como é que tá mesmo esse, além de todos os hormônios ali, né, que influenciam, mas da tireoide também influencia. Então tem que já ir pensando. E se você, por exemplo, é uma tentante, o recomendado seria você já começar a potencializar essa tireoide, né? Então, já entrar ali com a alimentação correta, né? Baixar estresse, cuidar das toxinas, né? Dos agrotóxicos, né? Que influenciam muito para quem está querendo engravidar. E hoje a gente sabe que os alimentos, a maioria, né, todos contaminados com quantidade alta de É. agrotóxicos. Então, é uma coisa para se cuidar já da alimentação, e retirando e trocando, né? Hoje tem até aqueles aparelhinhos de ozônio que você usa para retirar ali os agrotóxicos, né? Tem o método ali de você deixar de molho ali no vinagre, depois no sal, e depois no bicarbonato ali, né? Para ir tirando um pouco esse excesso de agrotóxico. Então, para a saúde de forma geral, né? Para a saúde de forma geral. E assim, né, já, você contou da sua experiência, se puder contar assim, quando você descobriu realmente que você estava com um problema na tireoide e até você entrar num nível mais equilibrado, quanto tempo demorou, como que foi o processo? Porque às vezes a pessoa fala, descobri, mas daqui um mês eu quero estar bem. Demora muito. Na verdade, até hoje estou tentando compensar. Eu comecei com problema de tireoide em 2003, porque assim, já era formada, e daí eu fazia dieta, atividade física e o peso não baixava e eu só engordando. E daí eu falava, meu Deus do céu, como que eu vou atender os pacientes? Vou chegar aqui e vou falar, nossa, engordou, né? E daí eu comecei a ficar desesperada, porque eu não sabia de onde, o que estava acontecendo. Aí fui buscar. Então, o meu TSH já estava alterado, já estava bem complicado. Isso provavelmente já vem de um histórico, né, de SOP, que eu tive síndrome do ovário policístico e usei durante 6 anos pílula.
anticoncepcional, e isso também influencia, né? É uma das causas de desenvolver. Então, já começou lá atrás, né? Meu intestino já não era bom, aí achou ali o terreno propício para instalar, aí veio o gatilho emocional, aí pronto, explodiu, né? E daí começou a desregular tudo, mas o meu desespero era o peso, que só estava aumentando, aumentando e eu não estava conseguindo reduzir. Aí fui procurar um médico, comecei a fazer dieta. Só que nessa época eu não tinha ainda nutrição funcional. Então era nutrição meio básica, então eu comia pão, tomava leite, era tudo liberado. Uma maravilha, né? Então, assim, e daí foi difícil compensar, porque daí estava tomando remédio e não tinha compensação. Aí, quando eu fui mais para a área funcional, daí comecei a tirar os alimentos inflamatórios, comecei a trabalhar mais a alimentação, comecei a fazer atividade física. E o que aconteceu foi que eu tenho também a dificuldade de converter, eu não tenho a enzima, eu já tenho essa genética da enzima que não faz a conversão adequada do T4 para o T3. Hum, Então, daí eu estava tomando só o T4, mas ele não estava sendo convertido em T3, que é o hormônio eficiente, né? Então, daí o que que aconteceu? Não dava muita diferença em sintomas. Eu continuava com sintomas do hipotireoidismo. Aí fui numa amiga que hoje virou amiga, uma médica, dela começou a prescrever o T3, eu comecei a tomar o T4 e o T3. Aí foi melhorando, né? Porque daí, como não faz a conversão, mas daí eu estava tomando já o T3 e daí foi melhorando. Quando eu já estava conseguindo entrar num patamar melhor, foi quando eu peguei o Covid. Então, ah, daí descompensou tudo, né? é, Então, aí agora tem que voltar tudo de novo, repor nutriente que baixou bastante, estou repondo mais nutriente e fiz um processo de desparasitação para limpar mesmo ali o terreno biológico e daí já estava nutrindo quando eu peguei o Covid. Então, se eu te falar, até hoje eu estou atrás, né? Então, assim, doença autoimune, a remissão dela é para anos, né? Não meses. E a gente realmente, eu como experiência, a gente quer resultado logo, né? Porque pensa, ficar lá, memória e concentração ruim. Aí você dorme, parece que você acorda e não dormiu nada. Aquela fraqueza, aquele cansaço, né? Cabelo caindo horrores, unha não dava nem para lixar, tinha época, de tão nossa, fraca que ficava. Então, assim, esses sintomas são muito ruins, porque você não tem qualidade de vida, né? é. Então, você já vai trabalhando cansada e então assim, é horrível. Aí, conforme você vai repondo e cuidando da tireoide, vai melhorando, mas é todo um processo, né? Então tem que ter muita paciência. Eu falo assim, ó, que doença autoimune e intestino não precisa, não pode ter pressa, porque é a longo prazo, né? É. E uma das causas também da alteração tiroidiana é a deficiência ali da digestão e o intestino ruim. Hum, Então, isso tem que tratar, né? Então, às vezes, ainda mais hoje com o uso frequente de omeprazol aí dos prazóis, né, para diminuir ácido estomacal. Então, eu percebo que muitos pacientes fazem uso, mas não tem produção de ácido clorídrico e hum. daí não faz digestão. Não faz digestão, porque não tem o pH adequado. Quando cai no intestino, cai fermentando tudo e alterando ali toda a microbiota, né? Nossa, Então, isso é pior ainda. Então, se você não corrigir isso, você não consegue ter um resultado também na tireoide eficaz, né? Eu espero que logo eu consiga equilibrar tudo isso, mas é difícil, é demorado, é difícil. E daí você não pode ficar estressado, porque se estressar piora, né? nossa, para melhorar rápido. É um Fica querendo processo. fazer exame logo, né, Sara? Fazer exame logo para ver se já baixou, né? Então, assim, tem que ter paciência, né? E estresse é uma coisa, assim, que influencia muito, porque nessa fase que teve alteração da minha tireoide, eu estava fazendo certinho, tudo à risca, assim, né? Atividade física, alimentação, estava tratando o intestino como inflamação com a inflamação intestinal, estava fazendo tudo certo. A única coisa que ficou para trás foi o estresse. E daí, por isso que o hormônio ali, o anticorpos, na verdade, não baixou, os hormônios não foram eficazes ali, né? Então, assim, é uma coisa que influencia muito, né? Eu achava que não fosse tanto, mas com essa experiência que eu tive agora, eu vi que o estresse, você pode estar fazendo tudo certo. Se você não cuidar do estresse, a tireoide, ela não compensa, ela não melhora.
Você sabe que eu até li esses dias que falava que meditação, terapia, também são Sim. tratamentos, inclusive para tireoide, justamente acho que por causa disso, né? Por causa que consegue ajudar na parte do estresse. Muito, muito, porque daí vai refletindo em tudo, né? O sono também é uma coisa que tem que cuidar, né, na tireoide, então tem que dormir para você conseguir recuperar ali a questão dos hormônios produzidos à noite, a questão de funcionamento de mitocôndrias, né? De tudo. Então, o sono também tem que ser ajustado, né? E o problema é que às vezes, quando está muito alterada a tireoide, você tem um período de insônia. Então, Aham. quer dizer, você não consegue dormir, você até tenta, mas fica aquele sono leve, aquele sono ruim. Então, daí tem que ajustar, né? Tem que entrar com os ativos da Chaguanda, L-teanina, as coisas aí que tem tudo aí na tua loja. Mas tem que entrar, porque senão a pessoa não dorme, ela fica agitada, né? E daí a ansiedade piora o quadro tiroidiano também. Então, tudo isso tem que levar em consideração, né? Não é só ali o problema da tireoide, é toda a conexão, né, com o É. corpo. Você estava falando das mitocôndrias, então a coenzima Q10 também vai ajudar na tireoide. Muito, muito. Eu não relatei ali, né, nos nutrientes essenciais, mas a coenzima Q10 tem que entrar. E Ah, dependendo de como tiver ali, de cansaço, de fadiga, aí uma quantidade alta já repor e junto com os nutrientes, né? E também muito, trabalhar muito glutationa, né? Porque ela é antioxidante. Então, assim, se o paciente, ou a pessoa, ela tem uma alteração tiroidiana, você pode ter certeza que ela não faz detoxificação adequada. E daí você tem que trabalhar isso, né? E a glutationa, ela é essencial, porque o que que acontece? Pode ter alteração de glicemia, colesterol, alteração cardíaca, cerebral, então tudo isso vai descompensando, né? Então, assim, o colesterol geralmente dá alto para quem tem alteração tiroidiana, né? Resistência à insulina também é comum, então tudo isso você tem que ir acompanhando. Até que ponto o teu organismo já foi atingido para aham. fazer a recuperação, né? Então, às vezes, por isso que o diagnóstico precoce, né, é muito importante. Porque daí você já vai prevenindo todas essas complicações, essas consequências. Porque a hora que chega que já complicou tudo, é muito mais difícil você conseguir É, resolver. É mais demorado daí o tratamento, né? é. Então, E tem assim, é crianças importante. também que são diagnosticadas? Ou é Oi? só. Existe casos de crianças diagnosticadas ou é mais adulto? Então, geralmente é mais adulto, mas criança também, né? É que meu público, na verdade, é mais adulto, eu não trabalho É, tanto com criança, né? Mas, assim, criança mas também tem pode que ficar ser. de olho. Pode ter também, né? Pode ter, porque pode vir já de uma gestação não legal, né? Tudo isso acaba influenciando os traumas de infância, né? Que de repente a criança já teve ali também. É uma coisa que tem que também investigar, mas mais população adulta, né? O índice maior é em adultos mesmo, né? Aham. Então, é um assunto assim que muita gente não dá tanta atenção, mas que bagunça tudo, né? Tudo, literalmente, né? E que, é- Tudo. e que outros órgãos, tipo intestino, né, igual você falou, interfere também. Então é a engrenagem. E daí, às vezes, é legal também mostrar que, por exemplo, se eu tirar só, melhorar só a parte do flúor, vou usar só o creme dental sem flúor, isso já vai ser a solução? Ou não? É um conjunto que vai É um, ajudar. é bem complexo, né? É um conjunto, porque daí você tem que trabalhar muita coisa, né? E também não é só alimentação, né? Porque você trabalhando isso, até o hormônio ali, ele vai ter uma efetividade melhor, né? E principalmente quem tem anemia e piora mais ainda esse quadro de tireoide, né? Então, às vezes, hoje a gente pega muito paciente com ferritina baixo, ferro baixo, principalmente mulher quando tem um fluxo menstrual muito grande. Então, a gente tem que ficar de olho, né? Então, tudo isso acaba influenciando. Então, se a pessoa está tendo algum sintoma, ela tem que procurar ver o que que é que está acontecendo, porque não é normal, né? Às vezes você vai deixando, vai convivendo com todos aqueles sintomas vai se acostumando, mas não é normal. Então, se tiver com algum desses sintomas, já procura um médico, já faz exame, né?
essa da temperatura corporal é uma dica, assim, né? Então, tem paciente que até fica assustado. Fala, nossa, o meu passou de 35,7. É, Então, assim, né? Porque a pessoa já está ali com todas as características já de um hipotireoidismo, né? é, E isso pode influenciar, sim, na questão de peso, né? Tem gente que fala, ah, não tem nada a ver. Não, tem sim. Eu vivi isso, eu sei, né? Então, assim, tem sim, né? Hoje as pessoas olham e falam, nossa, tem hipotireoidismo de Hashimoto, não parece, teu peso tá normal. Aí eu falo assim, é que você não sabe a luta, é, né? Não sabe a luta que é manter isso. Por quê? Porque você tem que ir dando recurso para essa tireoide funcionar, né? Porque se você falar, não, não vou fazer nada, vai embora. A hora que é, você veja, tá lá, obesidade mórbida, né? Então, tem sim, tem pessoas que engordam, tem pessoas que não engordam, que tem muita gente que pega isso como desculpa também, né? Mas assim existe, porque tem médicos profissionais que não acreditam, acho que não imagina, não, é desculpa do paciente isso, né? Ele está comendo bastante e por isso que o peso está aumentando. Não, tem relação sim, tem até estudos, né, que aumentam o IMC ali, né? Cintura, circunferência de cintura e IMC e a relação cintura-quadril, dá diferença também, pode dar diferença. Então, não sou eu que estou falando, estudos que apontaram, né, esse aumento. Então, influencia sim, porque o metabolismo fica mais lento, né? Então, é. você tem um gasto metabólico menor, por isso que a atividade física é importante. Então, tem relação sim. Mas é legal, né, que mesmo, né, para as pessoas não desanimarem, que mesmo se um dia forem Sim. diagnosticadas, né, tem o tratamento nutricional que consegue depois entrar em remissão, né, ao longo dos anos e silenciar a Uhum. doença, né? Sim, porque ó, tanto antibiótico como medicação antidepressiva, tudo isso pode alterar a tireoide, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tá com depressão, tomando remédio para depressão, começou ali a alterar o funcionamento da tireoide, e daí não dá para mesmo ver. É difícil você distinguir o que que é depressão e o que que é um hipotireoidismo, né? Porque é desânimo, é cansaço, né? Então, se tiver mais sintomas associados, aí tem que ver, né? Então, às vezes a pessoa usa corticoide, então influencia também essa produção dos hormônios tiroidianos. Então, são várias causas ali que pode estar atrapalhando, né? Ah, Então, não é uma coisa incomum. Ah, não vai acontecer, é muito difícil. Não, é fácil, né? Acontecer, não é tão difícil. é. E pensar, né, as pessoas ficarem atentas, porque, igual você falou, 50% só é diagnosticado, é um número pequeno, né? Porque 50% pode ter e não sabe que tem, né? Muito pequeno, muito pequeno, porque o tratamento acontece só quando está estourando ali o TSH, o T4, entendeu? Às vezes nem descompensou o T4, T3, mas o TSH está alto e a pessoa não está dando a devida atenção, né? É, Então é mais pelos sintomas, já está com sintoma e esse TSH já está em torno de 4, 5, já começa a cuidar da tireoide, é. porque ela pode ainda não ter instalado o problema, Aham, mas ela vai instalar. Então é. é só questão de tempo, né? Se ela não cuidar, é só questão de tempo. Tá. É, antes da gente abrir aqui os comentários, né, por causa do tempo, se tiver alguma pergunta, você gostaria de encerrar assim com alguma conclusão do tema, falar mais alguma coisa, que daí a gente abre. Olha, eu acho assim que no ambiente que a gente está hoje, né, devido a toda essa questão de pandemia, as pessoas ficarem bem atentas mesmo à questão dos sintomas, cuidar bem da saúde, né? Então, o cuidar da saúde é a alimentação, o estresse, o sono, né? Fazer meditação, atividade física. Então, cuidar mesmo para que esse sistema imunológico esteja bem firmado, né? Para aí de repente enfrentar um Covid ou até mesmo não trazer essas consequências, porque é uma doença autoimune instalada, é muito difícil você conviver com ela, né? Então, assim, tem solução? Tem, mas vai exigir bastante, né, do teu compromisso, da tua dedicação. Então, para as pessoas se cuidarem mesmo, né? Ter esse cuidado com a saúde, porque não é brincadeira, né? Então, depois que você já alterou a tua saúde, é muito difícil você conseguir manter. Então, nesse sentido que eu deixaria, né?
Ah, legal, ótimo, você falou tudo, é bem isso mesmo, né? Que a saúde é tudo. Então, tô abrindo É. aqui o comentários. Se alguém quiser fazer alguma Uhum. pergunta, né? A Graziela está à disposição. Sim, sim. Estou aqui à disposição para responder as dúvidas, né? Aquela que de repente a gente ainda não estudou, a gente estuda e depois responde, né, Sara? É, Mas eu achei interessante porque como a gente vive o problema, né? Você tenta fazer de tudo para que a pessoa não passe por ele, né? é, Então, assim, quanto mais pessoas a gente levar a informação e ajudar nesse aspecto, é vantagem, né? é a prevenção, né? E a prevenção, né? E É a prevenção. alimentação saudável, ela não vai só interferir só, né? Não, é só ajudar para não desenvolver problemas na tireoide, mas vai ser igual, um problema no intestino é um gatilho às vezes para tireoide ou para outra doença, né? Então é para o organismo como um todo, né? Como um todo, é como um todo, né? Então, o nosso organismo, ele tenta se defender de todo aspecto, né? Então, por exemplo, a pessoa obesa, o próprio organismo, quando é obeso saudável, o que que acontece? O próprio organismo começa a produzir mais hormônio tiroidiano para baixar o peso, né? Então, até para você de repente fazer um diagnóstico ali, você tem que estar meio atento ali os sintomas, os exames ali, porque tem essa defesa do próprio organismo se defender, né? Ele tentar compensar ali o desequilíbrio. Né? Igual, por exemplo, o T3, quando o T4 não é transformado em T3 livre, ele pode ser transformado em T3 reverso. O que que é esse T3 reverso? Ele é um T3 não ativo. Então, por exemplo, quando a pessoa sofre um trauma, né, um acidente, está lá na UTI, olha como nosso corpo é inteligente. Ele vai produzir esse T3 reverso, porque esse T3 reverso vai impedir que eu perca muito músculo, porque eu estou em estado debilitado. Olha, Mas só para isso que ele é bom, tá? Só nessa situação. Porque às vezes a pessoa pergunta, mas para que então tem esse T3 reverso? Então, assim, tudo tem uma por- ação no nosso organismo, né? Então, por isso que a gente tem que estar em equilíbrio em tudo para que ele funcione adequadamente, né? é. Ó, teve um comentário aqui, não sei se você viu. Não é pergunta, mas passo para te parabenizar. Gra, você, como sempre, arrasando. Continue essa pessoa maravilhosa. Ah, obrigada. Obrigada. Eu não vi, eu não acompanhei, porque eu estava olhando aqui para você e eu sou meio perdida aqui nos comentários. Não sei quem foi, mas obrigada. E obrigada, viu, Sara, pela oportunidade de estar aqui, né? A gente levando informação aí para as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que eu sou travada, tá? De Mas Instagram, não sou muito de Instagram, assim, mas com a pandemia abriu esse mundo aí, né, digital, e é uma fonte para a gente levar informação para as pessoas, né? é, Então, a gente isso é tirar legal. das dificuldades uma oportunidade para conseguir levar mais conhecimento, né? Porque acho que a minha mãe sempre fala, conhecimento é tudo, né? Porque sem ele a gente não consegue nada, né? Então, se Sim, a gente tem a informação, a gente consegue agir, procurar um profissional para poder evitar que a doença piore ou se agrave, né? E conseguir o quanto antes. Então, esse é o objetivo, né? A gente está fazendo live com vários profissionais legal. para alertar as pessoas e cada vez mais a gente ter mais informação para buscar cada vez mais saúde. Exatamente, porque o conhecimento a gente tem que também compartilhar, né? É, Se ficar só engavetando o conhecimento, a hora que morre tá todo ali, né? Então, assim, é é, nesse sentido. Porque, assim, a minha preocupação, o que que é? A gente vê aumentando muito, né? A questão da parte de mental mesmo, do estresse mental, de toda essa questão que a gente está passando, as pessoas com muita ansiedade, muita depressão, né? Então, às vezes, atendo pessoa que fala que tem vontade de se matar. Então, assim, uma coisa séria, né? E às vezes a pessoa não comenta com ninguém ali, fica guardando para ela, e infelizmente algumas pessoas chegam, né, a fazer o suicídio. Então, assim, o quanto mais a gente puder ajudar as pessoas, eu acho que assim, é a nossa missão, né? Ajudar o pessoal plantar a sementinha, né? a plantar De a que semente, o né? importante é ter um estilo de vida saudável, né?
Porque o que eu sempre falo assim para os pacientes é que eu gosto que eles entendam o que está acontecendo com eles. Porque se você falar para mim, você precisa comer, por exemplo, abacate todo dia. Se você não me explicar o porquê, eu não vou dar tanta importância para É, isso. Mas quando você sabe ali o porquê que é bom, porquê que você tem que fazer, você tem a consciência daquilo. Então é mais fácil você aderir, né? Porque nenhum tratamento, principalmente quando mexe com a alimentação, é fácil, é. né? Às vezes É, o shot não vai ter um sabor tão gostoso assim, mas você sabendo por que de tomar aquele shot, você fala, ah, ele é gostoso sim. você sabe que é. Eu falo assim, é ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. O gosto é ruim, mas a finalidade dele é boa, né? Então vale tudo a Então, então tem que pensar assim, porque todo mundo acha, né, que qualquer alimentação que vai trocar é uma coisa fácil e que a pessoa é fraca se ela não conseguir fazer, e não é. não, É um processo, né? A mudança de hábito alimentar é uma coisa muito difícil, né? Então eu falo assim, quando a pessoa chega no consultório, ela já deu, sei lá, 50% do tratamento dela já foi resolvido, porque o fato dela decidir chegar até lá, então já é 50% andado, né? é bem isso. Um passinho por dia, né? Se às vezes a gente anda um passinho para trás, fazendo alguma coisa que não é tão saudável assim, não tem problema, né? A vida é um equilíbrio. Sim, Mas pensar sempre que quando puder e quando conseguir buscar as opções mais saudáveis, né? A gente viu na live que é o conjunto que vai fazer toda a diferença na nossa saúde, né? exatamente. É isso mesmo. Porque o que que acontece? A gente acha, a pessoa fica com aquele sentimento de frustração, né? Então, ai, hoje eu não consegui, amanhã também não, então eu vou desistir de tudo. Não, é continuar, né? É normal, vai continuando porque isso vai virando hábito e você vai melhorando tanto esses sintomas que você faz questão de não comer mais aquilo que te faz mal, né? Aí Então, fica normal, né? acaba sendo uma escolha tua, não uma obrigação, né? Não, É, não quero, né? né? Mas até chegar a esse ponto demora. Não é tão simples. Mas é um passinho por dia, né? É, isso aí, passinho por dia. Não tem pressa. Muito obrigada mais uma vez, a Lara, Obrigada, eu. maravilhosa, por compartilhar tanto conhecimento com a gente, que fique um sinalzinho de luz na cabecinha das pessoas de alerta, Amém. né? Na Amém. lâmpadazinha, Isso. para conseguir Aham. se observar mais, prestar atenção nos sintomas e procurar um Sim. profissional da saúde, né? Caso veja que é necessário, fazer os exames, para conseguir melhorar o quanto antes. Isso Então, aí. Isso muito aí. obrigada. Obrigada e Deus abençoe e continue te usando aí para levar informação para as pessoas Até. também. Tá, Obrigada, Sara. Um beijo. boa noite. Obrigada a todo Boa mundo que noite. está com a gente. Ah, obrigada eu. Tchau, tchau.